Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao programa de Levamento Espiritual 2021 da Missão Nordeste. Ao irmão que todos os dias tem nos acompanhado, tem sentado, quando são 17 horas e 30 minutos até 19 horas, que o Deus possa abençoar a si e a sua família ricamente e poderosamente. Este programa de Levamento tem como tema Eu Irei, e o verso-chave para este programa encontra-se no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Inclinar os nossos rostos para a primeira oração. Convido o irmão Almerim. Vamos orar. Querido e bondoso Deus que estás no alto dos céus, nosso Criador, nosso mantenedor, estamos aqui hoje no 5º dia do reavamento espiritual. Queremos te honrar, te glorificar, pedir perdão dos nossos pecados, agradecer vida, saúde e proteção e suplicar, Pai, o seu Santo Espírito. Que o Senhor esteja conosco, visite os doentes, abençoa cada irmão para que depois dessa mensagem dos 12 e dos 15 dias terminar, Pai, possamos ser novas pessoas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. No 5º dia do programa de Levamento Espiritual da Missão Nordeste, que teve um início no dia 19 de setembro e vai até ao dia 2 de outubro. Esse programa também está sendo transmitido via YouTube, via Facebook. É só aceder, para quem quiser participar, é só aceder à página oficial da GMTV MOS. Para já, vamos aqui escutar um coro especial da nossa irmã Ana Darlene. Ao contemplar os teus céus, obra de tuas mãos, ao meditar nos feitos céus e tudo que criou. Quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o homem para que te lembres dele? Com tua voz criou o mar, a lua e as estrelas, com suas mãos nos criou, da terra nos formou. Quem somos nós para que nos ames, Senhor? Quem somos nós para que nos ames, Senhor? Não merecemos seu amor, pois somos pecadores.
Deus tem por nós um amor tão grande que não pode ser medido e inexplicável por cada um de nós. Obrigada, irmã Ana Darlene. Continue nos apresentando mais coros e que Deus possa abençoar a ti e a sua voz para que sempre continue levando a sua mensagem através da música Avante. Neste momento eu vou convidar aqui o irmão Almerim para que possa nos dar a primeira pregação do dia. Dizia eu que foi incumbido a missão de apresentar o tema, o seguinte, a filosofia da educação adventista. Então, nesses próximos minutos vamos falar da educação cristã e vamos nos cingir especificamente da agência O Lar. Então, o tema é o lar, o papel dos pais na família, falarmos um pouco sobre a função e a importância da educação. O texto que selecionei para este estudo, esta mensagem, é Provérbios 1, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixa a instrução da sua mãe. Como podemos ver aqui, que a sabedoria vem do próprio Deus, o conhecimento é do próprio Deus. E o Deus nosso quer que nós tenhamos esse conhecimento, essa sabedoria. No livro de Provérbios 8, 10, diz: filho meu, aceita o ensino e não a prata, o conhecimento antes do que o ouro. Nós sabemos que aqui há uma comparação entre o processo de ensino-aprendizagem e alguns objetos de valor, neste caso, o ouro e a prata. E hoje isto simboliza dinheiro. Então, a educação, a verdadeira educação tem uma importância, um valor acima dos bens como esse que estávamos aqui a falar. E estando, de facto, nesta semana de reavivamento, a pergunta que eu quero fazer aos nossos participantes é: como está a tua família? Esta pergunta aparece-nos lá no livro, portanto, Segunda de Reis, quando o profeta Eliseu dirigiu-se à mulher sunamita. Ele chegou lá e perguntou: vai tudo bem contigo? Seu marido, seus filhos? Então, queridos irmãos, Deus está preocupado com a saúde física, mental e espiritual de cada família. E nós estamos sendo abalados por essa Covid-19, e isso trouxe alguns problemas para nós, alguma coisa má sobre a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, bem como conjugal e financeiro, a saúde da família. São um livro de ensino e um livro, portanto, de instrução. E se nós queremos encontrar a verdadeira educação e a boa educação, devemos recorrer neste manual de vida. Falar de educação é falar de um dos temas ou assuntos mais importantes da história da humanidade. A educação é a coisa mais importante, tanto que Deus, o próprio Deus, se interessa com esse assunto de educação. É verdade que, no meio de tudo isso, as pessoas acabam compreendendo mal que educar é só ter instrução para ter um sustento aqui na vida, e acabamos esquecendo aquilo que é de primordial, que é ter o sustento aqui na vida, servir as pessoas aqui, mas também não se esquecer da verdadeira educação que nos conduz à vida eterna. Eu tenho uma pergunta de reflexão aqui. A pergunta é: de que adianta nós termos uma excelente educação em ciências, literatura, economia, etc., etc., se no final vamos enfrentar a segunda morte, o lago de fogo e enxofre? Então,
devemos pensar que sim, precisamos de ter uma educação para a sustentabilidade nossa, mas devemos dar primazia e importância àquela educação verdadeira que um dia vai nos levar a irmos ao céu, ao paraíso do Senhor. Na estrutura eu pus aqui primeiro as premissas da educação, como primeiro ponto. Nós, como adventistas do sétimo dia, no contexto das nossas crenças, temos como bases fundamentais: Deus é o Criador e sustentador de todo o universo. Foi Deus que criou os seres humanos da maneira perfeita, criados à sua imagem e à sua semelhança. Deus é a fonte de tudo o que é verdadeiro, bom e belo. Os seres humanos, por sua própria escolha, eles rebelaram-se contra Deus e caíram num estado de pecado que separou este relacionamento Deus para conosco. Então, como sabemos, a educação, a verdadeira educação, vem do próprio Deus, vem do céu. Então, Deus convida-nos a escolher o seu plano, que é o plano, portanto, da educação, de restauração, que é para nós sermos restaurados àquele plano original que os nossos pais eram semelhantes a Deus. Em termos de filosofia da educação adventista, dizer que a nossa filosofia da educação é centrada em Cristo. Não é? Nós cremos que, sob orientação do Espírito Santo, o caráter e o propósito de Deus pode ser compreendido, conforme as revelações na Bíblia, o próprio Jesus Cristo quando estava aqui na Terra e a própria natureza. Então, temos como características da nossa educação, ela é distinta de diversas outros tipos de educação, porque a nossa educação adventista, ela deriva, provém, portanto, da Bíblia e dos escritos da nossa senhora, nossa irmã Helena White. Então, e ela aponta como objetivo da educação, depois do pecado, com a função de redenção. É uma educação redentora para nos redimir da verdadeira educação, que tem a função de restaurar o ser humano à imagem do nosso Criador. Então, os adventistas do sétimo dia creem que Deus ama, é sábio e é infinitamente poderoso. Então, é isto. A educação, no sentido mais lato, mais amplo, é um meio de restaurar o ser humano, ou restaurar o ser humano para o relacionamento original com Deus. Então, deve haver um trabalho conjunto entre a agência da casa, que é a primeira agência da educação, a escola, a igreja. Então, eles vão cooperar no sentido humano divino para preparar, portanto, os aprendizes a serem responsáveis, primeiro, neste mundo, não é, servindo as criaturas de Deus e servindo o próprio Deus. E depois, para servirmos no mundo que vem. Temos como agências de educação, são 3. A primeira é o lar, a segunda agência é a igreja local, a terceira, escolas, que inclui faculdade e universidade. Mas nós vamos nos cingir, portanto, da educação, da primeira agência, que é o lar. Não é? O lar é a agência educacional mais fundamental, mais primordial e primeira da sociedade. Então, os pais são os primeiros e mais influentes professores e têm a responsabilidade de refletir nos filhos o caráter de Deus. Então, é esta agência que nós vamos falar mais. Ainda mais, todo o arranjo familiar molda os valores, as atitudes, a cosmovisão do jovem. A igreja e a escola, juntos com outras agências educativas da sociedade, constroem e vão suplementar o trabalho que está sendo desenvolvido no lar. Então, o lar é o centro, é a primeira escola, o primeiro centro de treinamento de tudo que nós queremos que se veja, portanto, na nossa sociedade. Por isso que no livro
lar adventista, nós encontramos ali algumas bases sobre a educação, que fala sobre o próprio lar, não é? Nós queremos sim um revivimento espiritual que vem através das mensagens, vem através das pregações, mas eu acho que o centro, o local onde as pessoas podiam ser bem reavivadas e muito reavivadas, nutridas espiritualmente, seriam os nossos lares. Porque, de acordo com o livro que eu estava a dizer, Educação, diz que o coração da sociedade, da nação e da igreja é o lar. O êxito e a decadência das instituições ou grupos sociais será determinado pela qualidade da família. Então, a família ela é que determina se este jovem, esta jovem, este menino é um jovem reavivado espiritualmente, é uma pessoa bem educada, porque é lá onde ela aprende os bons hábitos, o caráter de Deus, o amor ao próximo, o evangelismo e o serviço. Então, como uma agência primordial, nós precisamos também fazer o quê? Nós precisamos restaurar a família, restaurar o altar do Senhor, fazendo o quê? No segundo dia, ouvimos o pastor Marage quando dizia: como é que está a tua casa, o teu lar? Como é que estão os teus filhos? Então, o culto doméstico, o culto familiar, como também é dito, é lá onde nós reavivamos as famílias, tendo cânticos, orações, estudo, portanto, das Sagradas Escrituras. Antecedente e fases de implementação da educação. A educação no céu. O céu é uma escola onde o campo de estudo é o próprio universo, o professor é o ser infinito. Então, a primeira escola cristã foi criada no céu. E esta escola, que foi criada lá no céu, teve a sua ramificação, a sua extensão, podemos também dizer de filial dessa, que foi a escola estabelecida no Jardim do Éden, que estava cumprindo o plano da redenção. A escola que era uma filial, uma extensão, porque a primeira escola do universo foi criada no céu e a filial foi criada no Jardim do Éden. A educação no Éden antes do pecado. O método de educação estabelecido no Éden era centrado na família. Adão era o filho de Deus. Era do seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Isso está no livro Educação, página 33. Então, no Éden estabeleceu-se um modelo de educação. Esse modelo foi inspirado no modelo que está no céu. Foi estabelecida uma escola modelo no Éden. Nossos pais com a seguinte estrutura. O Jardim do Éden era o próprio Criador, portanto, os alunos estão dia a dia. Esse é o Criador. E eles estão em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas de Deus. Os sentimentos eram santos, puros. Os apetites controlados, dominados pela razão. Então, está no livro Educação, página 25. Os nossos pais saíram perfeitos, com uma força física, vitalidade e simetria. A educação no Éden antes do pecado, a função e o propósito do Criador era: eles tinham que viver conforme ou de acordo com a glória de Deus. Isso encontramos no livro de Provérbios 9 e 10, bem como Salmos 111, 110. 10. Tudo que os nossos pais tinham que fazer era honrar e glorificar a Deus. Não era para fazer coisas da cabeça deles. E era para respeitar e obedecer os ensinamentos e os mandamentos de Deus. E lá o conteúdo, Deus estava falando sobre as maravilhas da criação e a grandeza de Deus.
e os princípios, que eles tinham que obedecer o caráter do próprio Criador. Depois, a educação fora do Éden, já depois do pecado. Então, o que aconteceu com a natureza humana depois da entrada do pecado? Então, com o pecado, a imagem de Deus, não é? E a semelhança ficou obscurecida, obstruída. Então, o ser humano ficou endemoniado. Passou a ser amigo de Satanás. Nosso Deus. E o plano era promover o desenvolvimento do corpo, da alma e do espírito. Isso quer dizer desenvolver a parte física, mental e espiritual para que pudéssemos realizar o plano que Deus tinha, o plano divino. O plano era a obra da redenção, que era o grande objetivo da vida. Queridos irmãos, a ideia central do fundamento da educação é guiar-nos para a redenção divina. A educação e a redenção é a mesma obra, tem a mesma função. Depois nós temos tipos de educação, temos educação, a verdadeira educação que nós vamos nos focar, que ela é baseada na Bíblia, que nos prepara para a vida neste mundo e para o céu. E temos, portanto, boa educação, que muita gente procura, que é preparar somente as pessoas para a vida aqui na Terra. E temos a falsa educação, que é o contrário da verdadeira educação. Essa falsa educação, ela só promove ou desenvolve uma parte daquelas faculdades que Deus nos deu, ou física, ou mental, e a parte espiritual fica acanhada. É uma educação que predomina a mentira, o egoísmo, a ganância. É uma educação deformada que muita gente não compreende. E, no fim, temos a educação, má educação, que é uma educação sobre o analfabetismo, saber ler e escrever, bem como o analfabetismo funcional, em que as pessoas têm um nível acadêmico, pode ser 12ª, não sabe ler nem escrever, não sabe fazer nada, mas tem um nível educacional. Então, a verdadeira educação significa mais do que preparação para a vida presente. Visa ser todo, é uma educação holística e todo o período da nossa existência como homem. Ela desenvolve de maneira harmoniosa as nossas faculdades físicas, intelectuais, espirituais e nos prepara para o gozo de serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um dilatado serviço no mundo vindouro. Então, o objetivo e a missão da educação adventista é preparar as pessoas para uma vida útil e
cheio de alegria. Preparar é desenvolvimento da pessoa como um todo, valores altruístas e também, quando um autor tem secundários, e tem o resultado final. Então, dentro dos objetivos primários, segundo este George Knight, ele diz que o objetivo primário da educação é conduzir os jovens a um relacionamento de salvação com Cristo. Se essa educação que você está a se estabelecer não está no momento de salvação, essa educação é má, é falsa. Ou é boa educação, mas não é verdadeira educação. Depois temos o alvo secundário. O que ele avisa? Desenvolver o caráter. É para desenvolver a mente igual à de Cristo. Desenvolver uma mente cristã. Desenvolver uma responsabilidade social. Nós sabemos que essas pessoas que estão aqui na Terra é nossa responsabilidade como cristãos ajudá-los, apoiar. O resultado final é que esta educação que eu estava falando, o resultado final é servir a Deus e as pessoas, ambos aqui na Terra e no céu, porque no céu também vamos servir outras pessoas e vamos servir a Deus. Se nós não estamos habituados a fazer isso aqui, não vamos fazer lá no céu. Então, que possamos rever, de facto, se de facto a educação que nós estamos a dar aos nossos filhos, nesta agência e as outras, mas eu dizia aqui, só falar da agência do lar, é preciso a gente examinar, ver o que nossos filhos estão aprendendo. É a verdadeira educação ou é a má educação não leva ninguém para o céu? E viver a tua vida, morrer aqui e depois ser fogo do chofre, o fogo e o enxofre. Nós estamos aqui também dizer a educação adventista transmite mais do que conhecimentos, porque ela promove um desenvolvimento equilibrado. Então, o que é um desenvolvimento harmonioso e equilibrado? A pessoa não pode ser muito espiritual e ser menos desenvolvido fisicamente, intelectualmente. Então, aí podíamos dividir, por exemplo, 30% ou 33%, isso é que se chama desenvolvimento harmonioso, equitativo, não é? Ela procura desenvolver uma vida em Deus, sobre o caráter de Cristo como Criador, em vez da ambição egoísta e assegurar o desenvolvimento mais do potencial. Começa desde cedo. E nós sabemos que ao longo da história do seu tempo, mas ele tinha ensinos excelentes. Era uma pessoa com uma educação verdadeira. Queridos irmãos, conhecemos várias histórias. Temos a história, portanto, de Daniel e seus amigos, José no Egito. Temos a história da menina cativa. Queridos irmãos, que nós possamos trabalhar com esta agência. Aliás, nós estamos a ver que depois de fechar a agência, a agência do lar alimentar a esperança nesse tempo de... Muito obrigada, irmão Almerim, por este grande tema aqui que deixou para nós sobre a educação cristã e grandes lições que trouxe para nós. Eu, neste momento, vou convidar aqui agora o nosso irmão Zé Cares para poder nos apresentar um coro especial. Filho, mal, me dormir.
Mensagens Escolhidas, volume 2, 390, diz: não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos entrar em nenhuma nova organização. Por quê? Porque isso significaria apostasia da verdade. N movimentos aparecem por aí. Apostasia da verdade. Participar desses grupos de internet, esses grupos que, por sua vez, ficam aí pregando, profetas, tudo isso é apostasia da verdade. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização. Mas o que, meu amigo? O Senhor Jesus deseja que os membros da sua igreja sejam um exército de obreiros, por ele trabalhando segundo suas diversificadas habilidades e promovendo os princípios de abnegação e sacrifício próprio, preservando aquele amor por Deus que os tirou do mundo e os que manterá unidos, longe de confederações separatistas, de grupos separados e afastados. A obra deve ser um grande e harmonioso todo em Cristo Jesus. É isso que Deus quer. Vamos nos unir para o que precisa, pregar o evangelho. Por sua vez, longe de confederações separatistas, longe desses grupos. Por quê? Esses grupos querem audiência e eles vivem dessa audiência. Se nós não damos atenção, eles morrem. E quer matar um grupo, quer matar um incidente, despreza. Meu amigo, eles ficam doentes, ficam loucos. Por quê? Porque eles querem atenção, eles querem palco, eles querem público. Lamento. Deus, por sua vez, quer que nós fiquemos longe dessas pessoas. E outra coisa, lembrando, Deus tem uma igreja sobre a terra, qual é o seu povo escolhido. Ele não está liderando grupos separatistas. Ele não está liderando um aqui, outro ali, mas um povo. Olha o que a mensagem profética fala. Essa história de ficar, não, vou participar desse movimento, com esse profeta, com esse líder, com esse... Esquece isso, meu amigo. Ele lidera o povo. E qual é o povo? Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia, em todo o mundo, Deus chamou-nos como um povo para sermos particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até o fim do tempo. Mensagens Escolhidas 2, 397. Aos adventistas do sétimo dia é que são chamados como povo. E essa é a igreja de Deus na terra. Que fique isso bem claro. Portanto, mas acontece o seguinte, quem tem que ter liberdade, a gente tem que ter... Irmãos, não confunda liberdade com libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. Por quê? Olha o que diz a palavra profética. Por alguns, todos os esforços para estabelecer a ordem são considerados perigosos. Uma restrição à liberdade pessoal e daí serem temidos como sendo papismo. Declaram que não aceitarão qualquer dito do homem, que não são responsáveis para com nenhum homem. Fui instruída que é um esforço especial de Satanás levar homens a sentir, a julgar que Deus se agrada de escolher o seu rumo, independente do conselho dos seus irmãos. Notem, portanto, aqui agora. Por quê? Porque a pessoa que diz, não, eu, por sua vez, qualquer coisa que eu falar, isso é papismo, isso aí, por sua vez, é coisa de ditadura. Irmãos, a igreja tem ordem, a igreja tem liderança, e a igreja, por sua vez, trabalha em unidade. Oposição é coisa do diabo. Por isso que nós precisamos lembrar bem claro de que nós temos que manter a nossa unidade, conforme diz aí o livro da Revelação Profética, Testemunho para Ministros de Obreiros Evangélicos 488. E olha só, na página 489, na sequência diz, como se regozijaria Satanás se pudesse ter êxito em seus esforços de se insinuar entre esse povo e desorganizar o trabalho, num tempo em que é essencial uma completa organização, e será este o maior poder para manter afastados os movimentos falsos e para refutar declarações não endossadas pela palavra de Deus. Temos que conservar uniformemente as nossas fileiras, para que não haja quebra no sistema do método e ordem que foi construído por um trabalho sábio e cuidadoso. Não se deve dar permissão a indivíduos desordenados que desejam dominar a obra nesse tempo. Notaram? Não se deve dar permissão. Tem que ser mão de aço. Não podemos. Não importa se usam sites, se usam revistas, se usam Instagram, se usam Facebook, se usam WhatsApp, Telegram. Esses indivíduos desordenados não podem dominar a obra.
Precisamos manter afastados os movimentos falsos, os sites de fofocas, exatamente os grupos dissidentes, todo leva de oposição. Por quê? Porque não podemos dar permissão a esses indivíduos que querem desejar, porque eles querem o domínio da obra, e nós não podemos permitir isso. Mas, quando, justo no tempo, cada um vai ser independente da organização religiosa, esquece isso. Esquece isso. Olha o que diz. Alguns têm apresentado o pensamento de que, ao nos aproximarmos do fim do tempo, todo filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Olha o que Ellen White fala. Fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há qualquer coisa que se assemelhe a cada um em ser independente. Não há. Todas as estrelas do céu estão sujeitas à lei. Cada uma influenciando a outra a fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes controla as ações. E para que a obra do Senhor possa avançar de maneira sadia e com solidez, deve seu povo unir-se. Essa história de que, quando chegar ao final do tempo, não vão ter mais igreja nem organização, irmãos, vamos direto ao ponto. A igreja cristã, durante mais de 300 anos, ela foi perseguida e ela, por sua vez, não tinha nem templo para se reunir. Reunia-se nas casas, reunia-se nas sinagogas que eram abertas, onde árvores, o livro de Atos menciona isso, debaixo de árvores. Acontece o seguinte, tinha apóstolos, tinha profetas, tinha diáconos, tinha presbíteros, tinha anciãos, tinha pastores e membros. Entendeu? Então, irmãos, não é porque hoje a gente tem um NUIT, e não é porque a gente tem uma conta em banco, que justamente nós dependemos disso para continuar sendo igreja. Enquanto o governo nos dá esses números, nós vamos continuar tendo. Na hora em que for retirado devido à perseguição, nós vamos continuar sendo povo de Deus e vamos continuar avançando, pregando o evangelho para vencer e sermos vitoriosos. Portanto, não se esqueça, Deus tem uma igreja. É a igreja adventista do sétimo dia. E essa igreja tem um ministério designado por ele. Fraco, defeituoso, mas é ministério de Deus. Portanto, notem, ver-se-á que essas pessoas que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Não, o senso de honra deles e integridade é baixo. Enganarão o povo e porão de mistura com erros testemunhos da Ellen White, servindo de seu nome para dar influência a essa obra. O que eles fazem? Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos de modo a apoiar essa atitude e põem-nos numa moldura de falsidade para que seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Então, notem bem claro. Eles não têm honra nem integridade, não. O negócio deles é baixo mesmo. Enganam as pessoas mesmo. Pegam textos aqui para enganar as pessoas. E outra coisa, meus queridos, algumas pessoas, e isso é real, parecem pensar que ao entrar na igreja vão encontrar o quê? Só pessoas puras, santas. Calma aí. Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja seriam cumpridas as expectativas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. São zelosas na fé. E ao verem faltas nos membros da igreja, dizem, abandonamos o mundo para não nos associarmos com pessoas de mau caráter, mas aqui também está o mal. E perguntam, como os servos da parábola, por que tem joio? Mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura como a igreja triunfante. Notaram, queridos amigos? Notaram, queridos irmãos? Todo o nosso zelo não terá êxito em tornar essa igreja tão pura. Nós temos uma igreja militante. Essa igreja, por sua vez, tem seus limites e suas virtudes. E outra, essa é a melhor descrição da igreja adventista do sétimo dia que eu conheço. Fraca e defeituosa, como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Atos dos Apóstolos, página 12. Como é chamado, então, a igreja adventista? Fraca e defeituosa. Essa é a descrição. Mas é o único objeto sobre que Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção. Notou, meu querido amigo? Mas tem gente que não adianta.
Alguns estão secando espiritualmente. Têm vivido por algum tempo a observar a fim de manter os irmãos direitos, observando toda a falta para então os meter em dificuldades. E enquanto isso fazem, a mente não está em Deus, nem no céu, na verdade, mas simplesmente onde quer que Satanás que esteja, nos outros. A sua alma é negligenciada. Raramente essas pessoas veem ou sentem as próprias faltas, pois sentido bastante que fazer em vigiar as faltas dos demais, sem sequer olhar a própria alma ou examinar o próprio coração. Vocês notaram? Meu amigo, há pessoas que vão para a igreja e só quer saber como é que é capulando, o cabelo do outro e o alimento do outro. Só quer saber disso. Ah, o que você está comendo, o que você deixou de comer. Ah, a capulana que você usou, o que você deixou de usar. Ah, o cabelo que você colocou, o cabelo que você deixou de colocar. Só sabe cuidar dos outros. Em vez de deixar a pessoa lá com Deus e líderes espirituais, e irmãs ou irmãos que podem conversar, não, esse tem que ser o tema. Não consegue estudar de profecia, não consegue fazer um estudo bíblico. Ó, você pergunta, vamos dar estudo bíblico pelo WhatsApp? Ah, não dá, não posso, não sei, e um monte de conversa. Ó, é o seguinte, você viu lá o fulano como é que estava vestido? Ah, eu vi. Na hora a pessoa entra. Na hora. Alguns estão secando espiritualmente, só sabem cuidar da capulana dos outros, do cabelo dos outros e do alimento dos outros. Presta bem atenção. O vestido, o chapéu ou avental lhes prendem a atenção. Precisam falar a este e àquele, e isso basta para ocupar por semanas. Vi que toda a religião de algumas pobres almas consiste em observar a roupa e os atos dos outros, e os criticar. A menos que essas pessoas se reformem, não haverá no céu lugar para elas. Sabe por quê? Porque elas achariam defeitos no próprio Senhor, no Senhor Jesus. Disse o anjo, é uma obra individual o estar direito para com Deus. A obra entre Deus e a nossa própria alma. Mas quando as pessoas têm tanto cuidado com as faltas dos outros, não cuidam de si mesmos. Entendeu? Então, meu querido amigo, cuida, porque essa turma não adianta. Se fossem para o céu, iam ficar achando defeito no Senhor Jesus. Um dia, chegou uma pessoa, nossa, ela chegou e estava lá perturbando todo mundo por causa da alimentação. Você sabe que nós devemos ter uma boa alimentação. A alimentação nossa tem que ser coerente com os nossos princípios. Mas alguns, ao invés de olhar para Jesus, que é o Deus que dá o alimento, para eles, o alimento é que é o Deus que tem que ser adorado. De tal maneira que a única coisa que eles sabem fazer é falar do alimento dos outros, em criticar os outros, se come, deixou de comer, o que está, e cuida. Aí um dia alguém chegou e disse, mas irmão, é o seguinte, Jesus lembra que ele abençoou o pão e o peixe, e ele também comeu o peixe? Rapaz, você sabe o que a pessoa respondeu? Não devia, Jesus não devia ter feito isso, ele errou. Pelo amor de Deus. Ele tem autoridade de olhar para Jesus e dizer que Jesus errou. Um ser humano pecador para alguém que nunca errou, que foi Jesus Cristo. Para você ver por que Ellen White fala isso. Essas pessoas não podem ir para o céu, porque se fossem para o céu, meu amigo, iam achar defeito em Jesus, como aqui na Terra já acham. Então, portanto, lembre-se, meu amigo, cuide da sua vida. E outra coisa, Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali como os únicos dignos que lhes confia a verdade. Não dá um homem luz contrária estabelecida à fé do corpo de crentes. E em toda a reforma surgiram homens pretendendo isso. De quando em quando chega um aí marcando. Ah, Jesus vai voltar em 2027. Ah, que justamente a Trindade não existe. Ah, eu quero dizer que o Espírito Santo não é Deus. Ah, irmãos, cada uma hora aparece uma coisa que o diabo inventa e as pessoas transmitem isso. Irmãos, Deus não esqueceu o seu povo. Deus esqueceu o seu povo tendo mensagens secretas. Mensagens secretas. Vocês adoram esse termo. Tem mensagens secretas ali na internet, tem documentos secretos. Irmão, para com isso. Deus não esqueceu o povo dele, escolhendo um homem isolado aqui, outro ali. Nós estamos vendo bem, durante essa semana vamos ver todo o quadro profético. E outra, não confie em si mesmo, como se Deus houvesse dado para você uma luz especial acima dos seus irmãos.
Cristo é representado como habitando em seu povo. Então, para de confiar em si mesmo, que ele pisar nas pessoas. Para de se achar que você é melhor ou maior. Deus, por sua vez, ele tem um povo ao qual ele confiou a sua mensagem. E outra, mas, pastor, até quando vamos ter que aguentar isso? Mas presta bem atenção, Deus está penetrando o seu povo. E Deus terá uma igreja pura e santa. Não podemos ver o coração do homem. Mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Tem surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. E todos temos razões para agradecer a Deus por ele ter aberto um caminho para salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. Testemunhos para a igreja 1:99. Então, nós temos razões para agradecer a Deus. E outra coisa, se a gente deixar que esses dissidentes, que esses falsos profetas, que esses fofoqueiros, que essas pessoas que querem causar divisão, continuem em nosso meio, a ira de Deus cairá sobre nós. Nós temos que justamente purificar nossa igreja. Então, portanto, notem que infelizmente estava profetizado. Mas, pastor, como é que pode? Pessoas de tanto tempo de igreja entram por esses caminhos? Mas deixa eu explicar. O problema é o seguinte: amargura, mágoa, a pessoa guarda aquilo. Mágoa contra pastor, mágoa contra irmão da igreja, mágoa contra familiar. E resultado, na hora que a mágoa bate com a falsa teoria, gera o quê? Apostasia. Olha o que Ellen White diz em Testemunhos para Medir 112. Ao ouvir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos do quê? De amargura. Portanto, meu querido, veja o que a Bíblia diz. Acautelai-vos. Olha aí, ó, 2 João 2:9-11, olha aí. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Sabe por que essa foto aqui de um homem com 2 mulheres? É exatamente para ilustrar a pessoa que é adventista, casado com a igreja, e que, por sua vez, fica exatamente aí com tudo quanto é ideia de outros caminhos, de outros canais e de outras maneiras. É um verdadeiro adultério espiritual. É um verdadeiro adultério espiritual. E aqui diz bem claro que há pessoas que nunca vão levantar a mão contra a igreja, mas acontece que tudo quanto é coisa contra a igreja, ele está no meio, bebendo, comendo, absorvendo, assistindo, divulgando, comentando. São verdadeiros corvos espirituais, verdadeiros corvos. Onde tem ali o negócio podre, onde tem ali o lixo, ele está no meio. Meu amigo, não seja um adúltero espiritual. Se você se batizou na igreja adventista, seja adventista, fique fiel ao povo adventista, à mensagem adventista e ao Deus da igreja adventista. E outra, corta. Não adianta. É a mesma coisa. Deus disse bem claro, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E essa questão também é espiritual. Você agora se tornou adventista do povo da igreja adventista, não seja adventista. Essa história de ficar aí com cabeça para tudo quanto é coisa, isso é coisa de corvo. Não seja um corvo espiritual. Não seja. É isso que a Bíblia diz. Aquele que se dá boas-vindas se torna cúmplice. Não seja cúmplice. Por isso, meu querido amigo, fica firme no povo de Deus, na igreja de Deus, na mensagem de Deus. E vamos levar essa mensagem adiante. Por quê? Porque tem muitos aí que estão esperando. Enquanto tem muitos aqui dentro que estão aí que nem corvos, querendo lixo, olha o que diz aqui. Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender o verdadeiro significado em todo o mundo. Homens e mulheres olham atentamente para o céu, de almas anelantes de luz, de graça, do Espírito Santo. Sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, somente esperando para serem recolhidos. Há muitas pessoas que estão esperando somente para serem recolhidos. Meu querido amigo, meu querido irmão,
eu quero lhe pedir em nome do Senhor Jesus. Vamos mandar esses estudos bíblicos. Estamos em época de pandemia, é época agora de nos protegermos, mas é época da gente aproveitar e ao invés de dar estudo somente para uma pessoa, uma vez por semana, a gente mandar para centenas, para milhares de pessoas nos nossos contatos e pedir que eles também retransmitam e mostrar para eles como é que faz isso. Meu querido amigo, meu querido irmão, vamos. E se você quer dizer, eu irei, escreva aí no Facebook, aí, ó. Escreva aí na mensagem, eu irei. Escreva aí no YouTube, eu irei. Escreva aí no Zoom, eu irei. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu irei e você irá também? Se você quer dizer isso, escreva. E ao você escrever, esse é o compromisso que você vai assumir em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós iremos pela tua graça e pelo teu poder. Fica conosco. Nos dê, portanto, firmeza em meio a tantas provações, mas que nós não sejamos corvos espirituais, mas que possamos beber da água limpa e do pão da vida que é Cristo Jesus. É o que pedimos em teu nome. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos e que fiquem com o poder e a presença do nosso Senhor Jesus. Portanto, meu querido amigo, portanto, meu querido irmão, lembra disso. Nós precisamos agora fazer a nossa parte. E eu espero que você se lembre disso. Porque eu sou o An. Você é o An. Nós somos o An. E a UAN ama você. Até amanhã, se Deus assim permitir. Ao fim da nossa programação para o dia de hoje, queremos mais uma vez agradecer a você que participou, a você que não só participou, mas também mandou o link para os teus amigos, aquelas pessoas que você ama, gostaria que conhecessem a palavra de Deus e por conta disso também se salvassem. E, mais uma vez, queremos convidar a você para que mande o número 8445-99520, vou repetir, 8445-99520, manda a mensagem, eu quero estudo bíblico. A gente vai mandar para você na hora, você vai acessar. Se não dá certo, a primeira opção é estudar sozinho, a segunda opção é estudar com um amigo, então vá para a última opção chama-se link alternativo. Você entra lá e desfruta da palavra de Deus. Eu quero convidar você para estarmos juntos amanhã, mais uma vez, para escutarmos a palavra de Deus. Convide os teus amigos, convide aquelas pessoas que você ama, acesse o link para os estudos bíblicos e ganhe conhecimento de Deus. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém? E vamos orar. Nosso querido Deus, bom Deus e Pai, queremos nesta altura dizer obrigado pela tua poderosa palavra que através do teu servo fez chegar até nós. Queremos, bom Deus, pedir que o teu Santo Espírito toque todos aqueles que, quer através de GMTV, quer através do Facebook e do YouTube e da Rádio Graça 90.5, tenham ouvido essa palavra para que, bom Deus, entregue as suas vidas, não só, mas também se coloque ao lado do Senhor, para irem falar a palavra aos outros. O Senhor nos abençoe, guarda-nos até amanhã. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estou esperando você amanhã às 17h30. Que Deus te abençoe.